Irmãos, vamos para a nossa meditação. Eu quero que você pense um pouco comigo sobre o tema é tempo de curar a dor do seu coração. É tempo de curar a dor do seu coração. Provavelmente você esteja carregando aí ao longo da sua vida, da sua trajetória, dificuldades de ser feliz, de estar alegre, de resolver algumas coisas. Talvez você esteja travado, com dores na alma, na dificuldade de relacionamento com alguém, tendo seu coração machucado, guardando em sua alma alguns sentimentos que não ajudam absolutamente nada para você. E eu queria pensar com vocês, queridos, pautado no versículo de João, capítulo 16, verso 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz no mundo. Para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é uma frase do próprio Jesus, dizendo e nos exortando para que nós tenhamos paz em Jesus. Esta é uma proposta dele para a humanidade. Esta é uma proposta de Jesus diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a ausência de conflitos e de guerras. Que não haja violência, que não haja morte. A promessa de Jesus e a proposta dele em relação a essa questão da paz é uma proposta de que, ainda que não estejamos em guerra com outra pessoa, que ainda que não estejamos em conflito social na nossa cidade, por exemplo, que a gente tenha paz em Jesus. Que a paz que ele dá não é a mesma paz que significa ausência de guerra. Mas é uma paz que está no nosso coração, que grava em nossa alma um sentimento de sossego e de uma dinâmica de vida feliz. Uma paz que invade o nosso coração. Uma paz que não traz dúvida das nossas convicções de fé no sacrifício de Jesus. Uma paz que, na verdade, tira toda dúvida daquilo que cremos na proposta redentora de Jesus. Agora, quando olhamos exatamente para esta realidade que nós vivemos nos dias atuais, porque nós vivemos no contexto atingido pelo pecado, e, portanto, por causa da presença do pecado na humanidade e na natureza, há dores, sofrimentos, choros, fome, doenças, miséria. O pecado traz consigo essas consequências, inclusive a morte. Todos nós morremos, todos os seres humanos morrem, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Só que há uma promessa de Jesus, quando ele diz, mas a vida eterna em Cristo Jesus é o dom que ele nos dá, né, da vida eterna. E isso eu quero pensar com vocês, nesse tempo de luta, de dificuldade que nós passamos, de pandemia, de medo, de restrições sociais, de mudança de comportamento, de dificuldade de lidar com a dor, principalmente quando perdemos o ente querido nos últimos dias, que não temos nem chance de estar com com os familiares que estão em luto para ajudá-los nesse momento de dor e de separação. Porque o isolamento social é uma condição hoje meio que de sobrevivência, né? Então, é muito difícil lidar com essas condições hoje. E somos seres
que jamais vamos querer sofrer, jamais queremos ficar doentes, jamais teremos ou queremos ter prazer no sofrimento, salvo quem seja masoquista, né? Porque há quem tem essa doença, e o masoquismo é aquele sujeito que tem prazer em sofrer. Salvo essas pessoas que têm esse tipo de problema, ninguém quer sofrer. Agora, ao mesmo tempo em que não gostamos de sofrer dores, quando entramos nessa condição, nós temos, às vezes, dificuldade de sair delas. Temos dificuldade de lidar com a dor. E muitos vivem por muito tempo sofrendo. Porque, ao mesmo tempo que não gosta de sofrer, que não aguenta a dor, não dá conta de lidar com o sofrimento. Não tem aí muita habilidade e percepção de como administrar exatamente a dor. E algumas dores não dependem do nosso esforço para passar. Às vezes, precisa de um tratamento. Por exemplo, quem tem aí a dor do câncer, né? É uma dor que ele sozinho não dá conta de administrar. Ele precisa de medicamento, precisa de cirurgia, precisa ficar internado, precisa, às vezes, até tomar sedativo, enfim, para aliviar a dor, porque sozinho não dá conta. Então, algumas dores não dependem do nosso esforço para passar, mas outras dores, sim. Outras dores, nós precisamos saber lidar. E quando começa a cura da dor que estamos passando, de algumas dores? Começa quando expandimos o nosso entendimento de que não sofremos sozinhos. Porque nós temos uma tendência de, quando estamos sofrendo, a gente tem uma tendência de achar que a dor que estamos passando, o sofrimento, nós estamos passando sozinhos. E quando concentramos esse pensamento de que só nós estamos passando por isso, só eu estou passando pela dor, há uma sensação de que a dor aumenta. Porque a gente se acha coitado, a gente diz, coitadinho de mim, por que é que eu estou sofrendo e ninguém sofre? Por que é que os outros fazem tanta coisa ruim e eu não? E não sofrem nada e eu estou sofrendo? E aí a gente vai acumulando um monte de sentimentos ruins e negativos e acumulando em nós um peso de dor e de dificuldade, e não conseguimos enxergar exatamente alternativas, porque não expandimos o nosso olhar diante do sofrimento. Então, nós precisamos aprender a, quando estarmos sofrendo, expandir o nosso entendimento da nossa dor, e quando começarmos a pensar assim, é quando começamos a ser curados das nossas dores. Quando olhamos para Jesus e lembramos de suas promessas. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele é o homem de dores, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E ele é o Senhor que está conosco no vale da dor, no vale da sombra e da morte. Davi, certa vez, ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque tu estás comigo. No momento de luto, de choro, de tristeza profunda, o Senhor está nos consolando. O Senhor está conosco. Então, nós começamos a ficar curados da nossa dor quando entendermos que Jesus está conosco, sofrendo o nosso sofrimento. As Escrituras nos garantem, diante da dor, o seguinte: não tenha medo, eu estou contigo, eu te tomo pela mão, eu te esforço e te ajudo, tu és meu, disse Jesus. Diz as Escrituras. Nós somos do Senhor, e o Senhor veio para sofrer em nosso lugar.
para tomar sobre si as nossas dores, diz a palavra. Quando lembramos disso, passamos a ter a cura das nossas dores, porque sabemos que Jesus está conosco. Ele quer dividir a sua dor. Ele quer que você divida o seu sofrimento com Ele. Ele é o Deus que está olhando e sofrendo com você. Sofremos, mas passamos por esses momentos em comunhão com aquele que é o Senhor da paz, aquele que venceu o mundo em nosso lugar. Talvez seja difícil de a gente compreender como é que eu estou em paz, mesmo em meio à dor. É possível. E quando eu compreendo isso, eu começo a ser curado da minha dor. Aquele que sofreu a nossa dor, aquele que nos conduz para os braços eternos do Pai, ele toma sobre si, ele divide a sua dor com ele. Ele toma de você parte disso. E essa paz que o Senhor nos traz, ela exatamente nos garante a cura das nossas dores. Ainda que não suportemos o sofrimento aqui, mas há uma promessa de cura plena. O Senhor Jesus mesmo disse que estaria conosco todos os dias, que sararia as nossas dores, e assim a gente pode contemplar a plenitude em Cristo Jesus dessa promessa. Sabe por que muitas vezes não temos a cura da nossa dor? Porque os esforços que fazemos para desconectarmos de nosso sofrimento acabam por desconectar o nosso sofrimento de Deus por nós. Nós precisamos compreender que você não está sozinho no seu sofrimento. Você precisa compreender que todo problema, toda dor, há um propósito de Deus e você não está sozinho nesse momento. O Senhor está conosco. Nós precisamos saber lidar com a dor, contar com Jesus em nossas vidas, trazer Ele para o nosso sofrimento, dividir a nossa carga com Ele, contar com a sua força e com a sua graça, com sua paz, com o seu cuidado, permitir que Ele faça parte da nossa trajetória, depositar nele a nossa confiança, fortalecer nele a nossa fé, renovar nele a nossa esperança de que o sofrimento vai passar e de que ele há de nos dar a vitória diante das lutas que vivemos. A grande esperança para enfrentarmos as dores da nossa alma é que o Senhor Jesus Cristo passou por todos os sofrimentos que um ser humano pode ter. Isso é algo que nós precisamos também estar lembrando. Porque às vezes o sofrimento é tão grande que a gente acha que somos as pessoas que mais sofremos no mundo. Mas ninguém sofreu o que Jesus sofreu. E ele sabe a dor que você sente, ele sabe o sofrimento que você passa, porque ele passou também. Ele veio experimentar exatamente isso que o ser humano passa. Não há dor maior que alguém possa passar do que a que Jesus passou lá na cruz, em teu favor, em meu lugar. Então, a grande esperança para enfrentarmos as dores da alma, da nossa alma, é que o Senhor Jesus Cristo passou por todos os sofrimentos que um ser humano pode ter. E o profeta Isaías, ele diz assim: ele, Jesus, é homem de dores e sabe o que é padecer.
Então, se você sabe chorar pela sua dor, Jesus também sabe. Se você sabe gemer a sua dor, Jesus também sabe. Se você sabe derramar lágrimas de sofrimento, Jesus também derrama lágrimas junto com você. Lembra de Maria, quando Lázaro morreu, que Jesus foi visitá-lo? Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, diz que Jesus chorou junto com Maria pela morte do seu irmão. Então, ele é homem de dores e sabe o que é sofrer. Lembre sempre disso, que você não está sozinho no seu sofrimento. O melhor lugar para curar a nossa dor é na presença do Senhor da paz. Mesmo em meio à dor, ele pode promover paz ao seu coração. Aos pés de Jesus, você encontra a cura para a sua dor do coração. Portanto, quando verem as dificuldades, ou quando virem as dificuldades e as dores, e estas te abaterem, lembre-se de que o Senhor da paz sabe o que é sofrer e sofre com você. Ele é aquele que consola o seu coração e a sua vida. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Você tem um vencedor que anda ao seu lado e diz constantemente: não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela mão, eu te esforço, eu te ajudo. Tu és meu. Meu irmão, minha irmã, que maravilha, que privilégio. Nós temos um amigo constante, nós temos um companheiro, um protetor. O nosso general, Jesus Cristo, está conosco todos os dias. Então, quando você tiver de enfrentar alguma dificuldade, lembre que você não está sozinho. E quando o sofrimento te abater, lembre de que a dor começa a ser curada quando você dividir esta dor com o Senhor. Lembrar das suas promessas. Lembrar de que Jesus está contigo todos os dias. O Senhor Jesus nos ensina lições preciosas quando somos insistentes em vitórias fáceis e quando passamos o tempo buscando respostas para as nossas dores sem estarmos conectados com Ele. Lembre disso. O sofrimento, as dificuldades, são ferramentas que às vezes tentam nos desviar da presença do Senhor e de deixar a nossa conexão com esse Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina lições preciosas. Que quando somos insistentes em vitórias fáceis, ou seja, quando queremos fugir dos problemas, e quando passamos o tempo buscando respostas para as nossas dores, em nossas próprias forças, em nossas próprias capacidades, em nosso próprio entendimento, sem estarmos conectados com Ele, tentando esconder aquilo que nos aflige, Ele nos chama para contar com Ele em nossas lutas e sofrimentos. Portanto, clame ao Senhor, busque a presença de Deus. Jesus nos convida a permanecer em contato com Ele, ainda que estejamos em muitos sofrimentos, porque é nesse contato que a cura da nossa dor começa. Então ele nos chama, ele nos convida a estarmos assim conectados a Ele e a experimentar o começo de uma vida diferente, tendo a esperança de que com o Senhor tudo passa. A partir do sofrimento, Ele quer nos ensinar lições preciosas. Precisamos saber que mesmo em meio à dor, no meio das feridas, de dores e de falência humana, Jesus está presente e quer nos transformar, tratar as nossas dores e curar
as nossas feridas. Esta é a proposta de Jesus, que ainda que neste mundo a ciência não dê conta de tirar toda a nossa dor, nós precisamos saber que Jesus, ele tira toda a nossa dor. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Somente na presença dele temos a cura de todo o sofrimento. E talvez aqui a gente tenha dificuldade de viver sem dor. Mas com Jesus há uma promessa de que um dia nós venceremos e passaremos a eternidade. Não é apenas alguns anos, não são apenas alguns momentos, alguns dias, mas a eternidade, com a ausência de dor, de sofrimento, porque a sua promessa é de que nós venceremos em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça o seu coração e que, se você estiver sofrendo, compreenda que Jesus, ele quer trazer para você e quer começar a curar a sua enfermidade. Conte com ele diante do sofrimento, porque ele quer começar a te restaurar a partir desse momento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe e assim te faça vitoriar.